A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2024, nosso 36º dia da leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UIADSE na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Números, do capítulo 1 até o 3. Vamos acompanhar juntamente comigo? Então vamos lá. No primeiro ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. E esses contarei segundo aos exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa dos seus pais. Esses, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Rubem, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zur. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Diomi. De Dan, de Aezier, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, o filho de Ocrã. De Gade, Elisaf, filho de Duel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens, que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Rubem, 46.500. Dos filhos de Simeu, as suas gerações pelas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Do filho de Judá, as gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contaram nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contaram nominalmente de 20 anos para cima todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente, 20
de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400, dos filhos de Dan e suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Dan 72.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Asser 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Foram esses os contados por Moisés e Arão. E os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um deles na casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles, filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de todos o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acompanharão-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando assentaram no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximará morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acompanharão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomaram a si eu cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Vamos ao capítulo 2, a ordem das tribos do acampamento. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da sua casa de seus pais, ao redor da frente para a tenda da sua congregação, e se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para a nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naazon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o exército, segundo o censo, foram-se 74.600. E junto a ele se acamparam a tribo de Izar, e Natanael, filho de Zur, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E seu exercício, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Rubem, segundo as suas turmas, estará ao lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem. E seu exército, segundo o censo, foram 46.000. E junto a ele se acamparam a tribo de Simeão, e Silimiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel,
será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Rubem foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharam no segundo lugar. Então partiram a tenda da congregação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharam, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará ao lado do ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. O seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampara a tribo de Asser. Epagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser, e seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e esses marcharão no último lugar, segundo os teus estandartes. São esses os que foram contados, os filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo seus estandartes, e assim marcharam, cada um segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Vamos ao capítulo 3 agora. Número e o ofício dos levitas. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão seu pai. E disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe na diante de Arão o sacerdote para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e com todo o povo, diante da tenda da consagração, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da consagração e cumprirão o seu dever para os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas Arão e seus filhos ordenaras que se dediquem ao seu tabernáculo, e o estranho que se aproxima morrerá. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia que feri o todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais,
pelas famílias, contará todo homem da idade de um mês para cima. O Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. São esses os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libine e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. São esses as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. E Gerson é a família dos libinitas e a dos simeitas. São esses as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de um mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparam atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da consagração e o tabernáculo, a tenda e a coberta, o reposteiro para a porta da tenda da consagração. As cortinas do pátio, o repositório da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a sua família dos Aramitas, e dos Izaritas, e dos Hebronitas, e dos Uzielitas. São esses as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens de idade em um mês para cima, foram 8.600 que tinham o seu cargo santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparam ao lado do tabernáculo, ao lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário, como que ministram o repositório de todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, e o Arão, o sacerdote, terá a superintendência dos que têm o cargo santuário. De Merari é a família dos Malitas e os Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os homens que deles forem contados de um mês para cima foram 6.200. Os príncipes da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, ao lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, em suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparam diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da consagração, para o lado nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o seu cargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos, em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, mandados do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, todo o primogênitos varões, contados nominalmente, de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito, todos os filhos de Israel e todos os animais dos levitas, em lugar dos animais dos filhos de Israel. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor, pelos resgates de 273 primogênitos dos filhos de Israel.
que excedem o número dos levitas. Tomaras por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás, e 20 gerarás o ciclo, e dará a Arão e os seus filhos o dinheiro o qual são resgatados os que demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate por todos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu a Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo o mandamento do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Nossa leitura se encerra aqui hoje. Deus abençoe a todos.